Nossa pergunta de hoje é sobre a posição do cristão em relação à direita ou à esquerda. Um cristão ele é de direita, um cristão é de esquerda. Um cristão deve ser de direita ou deve ser de esquerda. É importante nós, antes de abordarmos essa questão, nós compreendermos a origem dessas expressões, direita e esquerda. A direita, essas expressões direita e esquerda, vêm de uma experiência histórica, né, que aconteceu na Revolução Francesa. Quando houve a Revolução Francesa no final do século XVIII, a Assembleia que se reuniu, a Assembleia havia representantes do povo, representantes da nobreza, representantes da igreja, e eles se posicionavam nessa Assembleia à esquerda do presidente da Assembleia ficavam os revolucionários, aqueles que queriam a revolução, queriam o fim da monarquia, e à direita se posicionavam aqueles que eram a favor da ordem instituída, ou seja, a favor da monarquia, a favor do rei. Dessa origem histórica da expressão direita e esquerda, vem essa concepção de que aqueles que têm uma posição mais revolucionária, aqueles que têm uma posição mais a favor de mudanças radicais e mudanças, das transformações, que lutam por questões como igualdade, essas coisas ficam à esquerda. E aqueles que são mais a favor da tradição, são mais a favor dos valores da ordem instituída, ficam à direita no espectro político da vida, né? É óbvio que essas expressões, essa origem histórica não se aplica em todos os casos, é apenas uma noção, né, para se você ter uma ideia de onde vêm essas expressões direita ou esquerda, porque às vezes a esquerda é que quer conservar, né, quando a esquerda está no poder, é ela que quer manter a ordem que existe. E nem sempre a direita está no poder, né? A direita pode ser oposição também. Então, essas expressões mudam muito, mas o que ficou dessa origem histórica foi a ideia de que quem está à esquerda no espectro político normalmente é a favor de uma concepção de mudança com pouca consideração pelo passado, vamos dizer assim. Eu até prefiro, como expressões mais esclarecedores do que direita e esquerda, as expressões progressista e conservador. Tanto a direita quanto a esquerda estão a favor do progresso. Só que a esquerda tem uma concepção de progresso que abarca todas as coisas. Não há nada que escapa da evolução, da mudança e da transformação na visão da esquerda, na visão dos progressistas, vamos dizer assim, né? Eles acham que tudo pode ser sujeito a mudança. A própria natureza humana não é uma coisa fixa, né? A família, o casamento, a igreja, a Bíblia, tudo pode ser reinterpretado, tudo pode mudar, tudo está sujeito à transformação. Essa é a principal característica da esquerda progressista, vamos dizer assim, né? Já os conservadores não são contra mudanças, não são contra progresso, mas têm uma especial consideração pelo passado, pela tradição, por alguns valores que acredita essa corrente que devem ser conservados, devem ser preservados, como o casamento, como a família, como a igreja, como a fé. Vamos dizer assim, os conservadores tendem a ter uma visão mais preservadora do passado, veem o passado como um depósito de sabedoria, e não algo para ser desprezado, não algo para ser constantemente transformado. Há coisas do passado que merecem ser preservadas, permanecer,
valores que são eternos. Os conservadores acreditam em valores eternos, têm uma relação, olham para a realidade com um certo respeito por aquilo que foi sendo construído no decorrer dos anos, a tradição, a igreja, a família, o Estado e essas coisas. Eu creio que essa é a principal diferença. Mas e o cristão? Como é que o cristão deve se posicionar em relação a tudo isso? Um cristão não pode cair nessa armadilha de polarização direita e esquerda, porque nós não temos um compromisso nem com um nem com o outro. Nós temos compromisso com o Evangelho. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Essa é uma armadilha política e nós não devemos entrar nessa briga. Nós temos que ter o cuidado de defender os valores que nós defendemos, independentemente deles serem defendidos pela direita ou deles serem defendidos pela esquerda. O que nós temos que perguntar é se se determinado valor que está sendo debatido na política, ou no Congresso, ou em qualquer lugar, no debate público, se esse valor está de acordo com o Evangelho ou não. É essa pergunta que nós temos que fazer. Nós não temos compromisso com nenhum partido, nós não temos compromisso com nenhuma posição partidária, nós temos compromisso com a palavra de Deus. E se no debate público, na esfera política, alguns temas estão sendo debatidos para serem transformados, para serem mudados, para serem instituídos, para serem impostos como lei, nós temos o direito de participar e defender os valores do Evangelho. Nós temos o direito de defender a vida, nós temos o direito de ser contra o aborto, nós temos o direito de ser a favor da preservação da família tradicional, nós temos o direito de lutar pela santidade da vida, pela santidade do casamento, sempre que isso venha a público, sempre que isso é objeto de debate. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que defender o meio ambiente, nós temos que defender o pobre, que são temas que muitas vezes estão em debate, e nós não podemos como é que eu posso dizer, nos vincular a um lado político, como se nós tivéssemos compromisso político com um certo partido ou com uma certa tendência. Não. É claro que nós temos a tendência é que o cristão seja um pouco mais conservador, porque ele quer preservar valores que ele acredita que são eternos, e que a esquerda progressista acha que tudo deve mudar, tudo deve ser transformado, não há nada que deve ser preservado de forma eterna. Eles não acreditam que existam valores hoje que são eternos, e nós cremos que existem. Mas, independentemente disso, nós não estamos presos. Nós devemos, sempre que a gente for votar, sempre que a gente for dar uma opinião, sempre que a gente for escrever sobre algum assunto dessa natureza, o nosso compromisso é com o reino de Deus, com a palavra de Deus, e não com um partido político. Não se esqueça disso. É claro que tem candidatos que são cristãos, candidatos comprometidos com os valores cristãos, e nós devemos votar nesses candidatos. Mas nós temos que ser sábios, porque um cristão não é de direita nem de esquerda. Um cristão não tem uma ideologia política pré-definida. A ideologia do cristão é o Evangelho. O cristão é um agente infiltrado do reino de Deus. Ele é um enviado do reino de Deus para ser sal, para ser bênção onde ele estiver. Não pode estar amarrado num compromisso político que é dos homens. Pense e creia. E não se esqueça que nós vamos continuar falando sobre temas como esse, e eu queria abordar um tema que tem sido muito objeto de discussão quando as pessoas falam no Estado laico. O que as pessoas querem dizer quando o Estado é laico? Isso significa que um cristão não pode dar nenhuma opinião política, que o Estado não pode ter nenhum tipo de cooperação com a igreja? Pense e creia, na próxima semana nós estaremos respondendo o que significa o Estado laico.